Giornale Giovana Felice. Oferecimento: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Zana, Pampeiro Volkswagen, Rede Super, Multirural Agrocerealista Ferigolo e Unicred. Bloco Saúde e Bem-Estar. Um convite: Complexo Hospitalar Astrogildo de Azevedo, Unimed Santa Maria, Ótica Noal e psicóloga Janaína Paroli. Giornale, edição especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. No bloco Saúde e Bem-Estar, vamos falar de respeito, ética e responsabilidade. Algumas qualidades que definem a nossa entrevistada. A médica endocrinologista a doutora Maristela Beck, reeleita para a segunda gestão como presidente da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul, gestão 2024-2025. Formada em Medicina pela Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM, docente do curso de Medicina da mesma instituição, a UFSM. Possui mestrado e doutorado na área de diabetes pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. Atua como densitometrista clínica na multimagem e em pesquisa clínica. Doutora Maristela Beck, natural de Cruz Alta, é mãe da Amanda, de 20 anos, e casada com o médico ginecologista Dr. Paulo Afonso Beltrame. Fico muito honrada por, mais uma vez, ter o privilégio de recebê-la aqui em nossos estúdios, por permitir homenageá-la nesta edição especial Mulheres, você que contribui com todas elas, sendo uma referência na sua especialidade. Seja muito bem-vinda ao Giornale, doutora Maristela Beck. Olá, muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de voltar aqui, ainda mais nesse momento, né, que homenageia as mulheres. Então, estou muito honrada e muito obrigada. Muito obrigada, é um momento realmente muito especial e que você, com a sua especialidade, dará a sua contribuição, sem sombra de dúvidas. Doutora Maristela Beck, para orgulho dos santamarienses, você foi reeleita para a segunda gestão da presidência da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul. Queremos saber quais são as principais ações que a entidade realizará em 2024. Então, a Sociedade Brasileira de Diabetes é uma sociedade, como se diz, né, brasileira, que tem como um objetivo que é trazer mais próximo o diabetes para a comunidade, o conhecimento e principalmente assim as ações de políticas públicas que são necessárias entre, por exemplo, o órgão governamental e os pacientes, né, com as doenças. Por exemplo, assim, liberações de insulina para pacientes que necessitam. Então, tudo isso passa muito pela Sociedade Brasileira de Diabetes, até para mostrar a importância, né, da patologia frente ao tratamento. Claro. Então, nós aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem a regional, que é ligada à Sociedade Brasileira de Diabetes, e a gente tem como objetivo também mostrar mais conhecimento sobre a patologia, tanto para os pacientes como também para os familiares, para a comunidade em si. Na verdade, então, oferecer um suporte. Oferecer um suporte. Então, a gente faz alguns cursos, tanto para paciente como para colegas, né, que são às vezes mais determinados, como alguns tipos de insulina. Né, e esse que tu dissesse assim, quais seriam os objetivos? O objetivo dessa gestão é trazer um pouco mais a sociedade para a comunidade e principalmente para a atenção primária. Os pacientes com diabetes, em grande maioria, e aqui eu estou falando mais do diabetes do tipo 2, porque o diabetes tipo 1 é mais visto pelo endocrinologista mesmo, mas o tipo 2, ele é visto muito pelo clínico. Então, assim, você está falando, se referindo aos postos de saúde. Aos postos de saúde, né? Atenção primária. Sim. Então, quem vai dar esse suporte inicial para o paciente, tá, são os clínicos e não os endocrinologistas.
Tá? Porque, por exemplo, aqui em Santa Maria, tirando a universidade e também o hospital regional, que hoje existe, o paciente que necessita ter um atendimento de diabetes pelo SUS, ele vai ser atendido pelo clínico, porque só nessas instituições é que existem endocrinologistas. Claro. Tá? Então, o clínico é que vai ter que ter esse conhecimento maior. Sim. E não adianta a gente mudar essa realidade, né? Então, o que a gente precisa é dar um suporte maior para os clínicos e para as enfermeiras e nutricionistas que trabalham na área, né, que tem um conhecimento melhor. Então, a própria sociedade, né, tem esse projeto dessa gestão de fazer tipo mini cursos para determinados postos. Então, a gente vai começar com um projeto piloto, que vai ser aqui na região, até por eu estar na presidência, claro, né, na 4ª coordenadoria, com algumas cidades iniciais, né, dando umas aulas pequenas, assim, né, que com pequenos grupos, porque senão não tem que ter uma interação entre as pessoas que vão dar esses cursos para os colegas, né, e eu também estou falando como nutricionista. E termos a presidente aqui da SBD, né, se formos a sigla, é muito importante, porque atua em toda a nossa região de cobertura, e aqui nós somos um polo em saúde, né. Quando você fala nessas medidas, nós ficamos imaginando que essas medidas foram tomadas porque o paciente já chega num estado muito grave nesses hospitais. A gente que atende muito lá no hospital universitário, os pacientes que estão ligados são pacientes muito mais graves. Eu até digo para os alunos, vocês não podem ter essa ideia que, por exemplo, o paciente com diabetes vão ter, uma grande maioria deles vai ter problema visual ou vai fazer uma amputação. Não. Essa é um grupo menor de pacientes, né? Mas a gente quer evitar exatamente isso. Evitar chegar lá. Tendo um bom tratamento inicial, e esse tratamento inicial é feito muito na atenção primária, que é nos postos de saúde. Então, são ações multidisciplinares, Multidisciplinares, tanto que a equipe que vai ministrar o curso não são só médicos. Tem nutricionista e tem enfermeira, que faz parte da diretoria da Sociedade Brasileira de Diabetes. Seriam conhecimentos técnicos e científicos para os médicos e para as equipes de profissionais da saúde. O diabetes é uma doença considerada crônica, né, e essas medidas relacionadas ao seu gerenciamento para a sua não prevalência, não é, doutora? Para minimizar essa patologia é de extrema importância, certamente que vai mudar a realidade de muita gente, de muitas pessoas dessas comunidades. E até trazer as pessoas para mais próximo da sociedade. Tem muitas pessoas muitos colegas que estão nas cidades menores, elas às vezes não sabem como ter um conhecimento de qualidade. E esse conhecimento de qualidade, por exemplo, existe no próprio site da Sociedade Brasileira de Diabetes, mas as pessoas não sabem disso, né? Sim. Então, não sabem porque poderiam acessar, e hoje ficarem informadas. Tu entra na internet, a pessoa não sabe qual que é o conhecimento ou qual a área, onde que ela vai tirar um conhecimento que seja de qualidade e que realmente seja bom para o paciente, né? Então, é muito amplo tudo. Então, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Diabetes, ela oferece isso, não só para os médicos, mas também para os pacientes. Então, os pacientes também têm como ter um conhecimento de qualidade, porque para te lidar com diabetes, principalmente as pessoas, né, elas têm que ter um autoconhecimento da doença, né, e tem que saber manejar com insulina, manejar com o tratamento. E como envolve muito melhora de estilo de vida, exercício físico, alimentação, é uma construção diária que as pessoas têm que ter. Claro. Então, às vezes elas fazem muito bem, às vezes também perdem um pouco o interesse, e a gente tem que motivá-los a seguir o tratamento, que é muito importante. Realmente são iniciativas, né, de conscientização para a população a respeito da doença. E aqui nós estamos, como você bem mencionou, falando sobre qualidade de vida, sobre longevidade, né? Quando falamos em exercícios, em todo esse condicionamento, que a seguir nós vamos também tratar sobre esse assunto. Claro que ao longo do ano, não é, doutora Maristela, surgirão outras ações e você estava falando sobre a mecânica para a realização dessas ações, então será dessa forma? Sim, a gente já tem cursos marcados sobre tecnologia em diabetes, que vai ser em abril, mas vai ser em Porto Alegre para a área médica. Então, as pessoas que são da sociedade, por exemplo,
que elas não têm custo nenhum, né? Então, por exemplo, se vai fazer um curso que seja da sociedade, tem muitos que quem é sócio não vai ter nenhum custo. E um outro profissional, colega, que vai ter um custo pequeno até para ter acesso a esses cursos que são importantes. Eu estou falando em curso, mas na realidade é acesso ao conhecimento, né? O conhecimento que é necessário, porque as tecnologias, por exemplo, elas vão modificando ao longo do tempo. Né? A gente, para se manter atualizada, né, às vezes tu precisa desse suporte que é dado, por exemplo, pela SBD. Excelente, então, é realmente louvável essa iniciativa da Sociedade Brasileira de Diabetes Regional Rio Grande do Sul e de toda a Sociedade Brasileira de Diabetes, né? E é importante, então, a sua presença aqui próximo a nós, a Santa Maria, toda essa região, para que possamos contar com o seu amplo conhecimento. É certamente que ganhamos com isso. Tá? Então, muito obrigado por essa condição, né, de estar na presidência, reconduzida aí pela segunda vez. Doutora Maristela Beck, dentre suas diversas áreas de atuação, vamos destacar nesta edição: a paciente realiza o exame de dessintometria óssea na multimagem, né? E como é formulado esse resultado? Na realidade, assim, o que eu faço? Eu sou densitometrista também, pela Abraço, que é a Associação Brasileira de Metabolismo e Doença Óssea, tá? Então, que é uma área da SBEM, Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, né? Então, são sociedades que são ligadas. Sim. E eu atuo como densitometrista há mais de 10 anos. Realizo, o exame é realizado por uma técnica, né, um técnico, e quem faz a interpretação dos exames pode ser radiologista, endocrinologista e reumatologista. Então eu faço essa parte. Na realidade, a gente faz muito a densitometria óssea, né, que é para avaliar a presença de osteoporose. Então a osteoporose, que é uma doença também crônica, né, ela só vai aparecer quando a pessoa tiver a fratura. E a gente, fazendo o exame, tu vai fazer uma prevenção, um acompanhamento, né, e prevenção de fraturas. E hoje em dia também o próprio aparelho que faz é uma composição corporal. A composição corporal diferencia a massa magra, a massa gorda, né, a massa óssea. Então tem critérios hoje mais definidos, inclusive de obesidade e também de redução de massa muscular ou massa magra, que a gente chama. E esse exame, então, doutor, ele consegue quantificar a massa óssea, a massa muscular e a gordura. E a massa que a gente chama de massa gorda. Isso. Então, quando a gente faz um índice de massa corporal, que tu avalia o peso, divide pelo quadrado da altura, que daí dá o IMC, tão conhecido, ele vai pegar a estrutura toda da pessoa, né? Não vai diferenciar. A composição corporal, ela vai diferenciar em segmentos, né? Massa magra, massa gorda e massa óssea. Então, por exemplo, assim, a pessoa vai começar a fazer um plano de exercício com o objetivo de redução de peso. O que ela quer reduzir? Gordura, não quer reduzir massa magra, né? Ela quer reduzir massa gorda, tá? Então, por exemplo, fazer uma composição corporal prévia a um processo de redução de gordura, de emagrecimento, ela pode repetir esse exame 6 meses ou 1 ano e avaliar como que foi isso. Se ela faz previamente, ela já pode ver, tem uma massa magra que é mais a massa de perna e braço para fazer o cálculo do índice de massa magra, por exemplo, tá? Ela pode ver que se ela tiver uma massa magra baixa, ela vai ter que fazer mais musculação. Tu pode ajudar o paciente no melhor exercício para que ela tenha o principal objetivo. E a gente está falando aqui muito em performance, né? Mais em redução de peso, mas também o idoso. O idoso, ele precisa ter uma estrutura muscular para segurar o corpo. Então, a grande redução de massa muscular do idoso leva a muitos problemas. Então, a gente chama de osteosarcopenia. A pessoa tem redução de massa óssea e redução de massa magra, massa muscular. Então, isso dificulta a pessoa para caminhar, leva ela a ter mais quedas, dá toda a perda de autonomia do idoso. Então, tu trabalhar para melhorar essa massa magra é importante no idoso. Então, tu também pode quantificar
Hoje, sarcopenia, que é redução de massa magra, a definição não é só por um aparelho. Tu tem que ter redução de força, alteração de movimento. Então, não é só o aparelho vai te definir. Claro. O aparelho vai te ajudar, mas é importante que tu tenha todas essas outras alterações para te definir uma sarcopenia. Mas é uma base para te trabalhar com o paciente, para ele ter uma melhora na sua qualidade de vida através da melhora da massa magra. Perfeito, é um exame que mostra bastante detalhes, né? E é um exame que não apresenta riscos ao paciente. A radiação é menos de fumar um cigarro, como a gente diz. É muito pequena. Então vale a pena, né? Tanto que fazer esse acompanhamento. É uma forma hoje. É uma recomendação. Hoje tem diretrizes para composição corporal, então que tem todas essas definições que a gente busca através da literatura, através do conhecimento dessas sociedades que nos colaboram com isso. Excelente. Nesta homenagem ao Dia Internacional da Mulher, vamos presenteá-las com uma informação valiosíssima. Doutora Maristela, como a especialidade da endocrinologia pode contribuir para a qualidade de vida das mulheres? Eu acho que muito, muito. Quando a gente fala em endocrinologia, fala-se muito nos hormônios, né? E os hormônios, eles são necessários para a vida das pessoas, né? Até vitamina D é um hormônio, né? Sim. Então, quando a gente fala, tem pessoas que vão precisar, por exemplo, na menopausa, de reposição hormonal, outras pessoas até nem podem fazer, então elas vão ter que constituir essa melhora da qualidade de vida ao longo do tempo com exercício físico, porque hoje o exercício é considerado um medicamento. O que isso significa? Ele tem que ter dose, ele tem que ter horário para a pessoa fazer, um tempo, e tem que ter um tipo. Então, a prescrição hoje do exercício físico melhor para o paciente também é feita pelo médico. Claro. Ela vai ter o educador físico que vai ajudar, que vai, obviamente vai estar desse segmento, mas o médico pode colaborar. Claro, até porque não pode fazer menos, né, e nem em excesso. E os dois são prejudiciais. Tem pessoas que não podem fazer um tipo, não adianta eu dizer para a pessoa fazer musculação, por exemplo, ela tem um problema na perna, uma artrose. Tem que estudar o paciente. Tem que ter, mas o exercício é fundamental para todos nós, independente da idade. E eu sempre digo assim, a gente precisa fazer 2 poupanças ao longo da vida, né? Uma é ter uma poupança financeira para poder suportar ao passar da idade, né, o idoso. E a outra é uma poupança muscular. A vantagem é que a poupança muscular, tu pode começar em qualquer fase da vida. O teu músculo vai responder, ele vai ter uma melhora na tua qualidade de vida, né? Que bom, você nos traz esperança. Isso, né, mas assim, sempre é tempo de recomeçar. É tempo de recomeçar. E existem vários suplementos que algumas pessoas vão necessitar. E esses suplementos hoje tem muita coisa que é positiva, né? Esses conhecimentos, por exemplo, foram muitos nos últimos 10 anos, mas que podem demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo da pessoa. Então, quando a gente vê que existe um apelo, né? Um apelo da mídia em relação da performance muscular, né? Então, de uso de anabolizantes, ao quais não existe segurança alguma. Então, isso até hoje a gente tem batido muito nessa tecla, né, das pessoas não usarem anabolizantes e tentar construir saúde. Então, as mulheres mesmo, a gente vê mulheres usando hormônio masculino, ao qual não são necessários, não é por essa linha que se consegue saúde. A saúde de uma pessoa ao longo dos anos, que vai entrar na menopausa e que vai se querer ter uma saúde ao longo do tempo, é construída com exercício, com uma boa alimentação, com atividade, com segmento de vida e muitos suplementos que podem ser usados e alguns hormônios que podem ser necessários ao longo do tempo. Então, às vezes as pessoas vão consultar o endocrinologista, eu estou entrando na menopausa, eu quero saber o que eu posso fazer para ter uma boa vida, uma boa qualidade de vida ao longo da minha velhice, né? Então, isso são coisas que o endocrinologista pode ajudar o paciente, né, a ter um norte de como se conseguir isso de uma maneira saudável. Então, os hábitos... Isso que a gente mais quer, é que a pessoa vá ter um passar do tempo de uma forma saudável e principalmente que a gente possa ajudá-la a ter autonomia de vida. O que é autonomia de vida? Ela poder fazer as suas atividades. Então, a gente está pensando assim,
uma pessoa com 80 e poucos anos, que ela possa tomar o seu banho, que ela possa fazer as suas atividades, digna, comer com a sua mão, né? E que ela tenha uma vida digna, porque a população está envelhecendo e a gente tem que tentar envelhecer com saúde. Né? E a saúde com qualidade de vida. Tem um caminho, né? Às vezes as pessoas querem um caminho mais rápido, mas o caminho mais rápido pode levar a uma série de complicações e daí a pessoa não chega naquele caminho, né? Acaba ficando no meio do caminho. Sim. Então os hábitos diários, eles beneficiarão o todo, né? O todo. Essa disciplina, né? Esses exercícios. Sabemos que é complicado, sabemos que entrar nessa rotina não é fácil, né? Mas é uma informação muito importante aqui, um presente para as mulheres, né? Nesse Dia Internacional da Mulher. E assim, ó, uma coisa importante é que a pessoa, quando ela vai consultar com alguém, procure saber quem é a pessoa que você está consultando. Qual é a formação dela? Ela é aquilo que ela realmente diz? Sim. Né? Por exemplo, assim, hormônios são lidados. Quem é que são as pessoas que cuidam? Hoje está muito... Hormonologia, por exemplo, nem existe. Né? A gente vê as pessoas falando em hormonologia. Quem cuida de hormônios é endocrinologista, o ginecologista e o urologista. São essas pessoas que têm o conhecimento. Sim, então somente esses especialistas. As outras especialidades, outras especialidades que nem eu acabei de referir, isso não existe. E daí existe um apelo, né, que vai ajudar as pessoas. Mas as pessoas acabam caindo em muitas ciladas e fazendo tratamentos que a princípio parece que a pessoa está melhorando, mas não é isso que acontece, né? Quando começa a dar problema, é o endocrinologista que vai tentar ver o que pode fazer, né, de todos os problemas que acabaram causando. O endocrinologista, ele vê a mulher, já nós estamos falando da hoje da mulher, né, de uma forma ampla, né? E exerce esse papel fundamental em todas as etapas da sua vida, né? Você fala aí, né, nessa questão metabólica, né, o acompanhamento da saúde metabólica, né, também é com a endocrinologista. Então, é um papel fundamental na vida da mulher. Evitar o diabetes, evitar a osteoporose. A gente tem que fazer prevenção de patologias, que é o mais difícil, né? Tratar, sim, a gente vai lá e começa uma medicação, começa um tratamento. Agora, o que a gente pode fazer para evitar essas patologias e poder ter uma velhice saudável? Porque a gente quer ir vivendo, né? Sim. Como eu digo assim, o plano B a gente não sabe. Eu prefiro ir pelo A, mesmo que eu envelheça, mesmo que vá passando o tempo, e que as pessoas possam ter saúde e construção de uma qualidade de vida. Sim, envelhecer com qualidade. Envelhecer com qualidade, essa é a grande palavra. Quando nós falamos aí que a endócrina faz o acompanhamento da saúde metabólica da mulher, né, que está muito vulnerável à obesidade, né, ao sobrepeso. Sim, e ao longo do tempo, principalmente depois da menopausa, a mulher vai trocando muito a massa magra, reduzindo a massa muscular e aumentando a massa de gordura. Então, tu vai fazendo essa troca, então tu vai tendo... Geralmente ocorre... e vai tendo menos tecido que gasta energia, mais tecido que acaba acumulando mais gordura e mais energia, né? A gente quer exatamente o contrário. Então, como é meio que remar contra a correnteza que a gente tem que fazer. Horas a gente cansa um pouquinho, tudo que é crônico, né? A gente vai bem um tempo, depois às vezes não tão bem. O importante é indo pelo caminho e pegar várias coisas que te motivem a chegar a isso, né? A ter essa melhora de vida. Claro. Muito obrigada, doutora, pelas suas considerações. Tenho certeza que está contribuindo com quem está assistindo o jornal, especialmente um programa dedicado às mulheres. Bem, doutora Maristela Beck, com tantas atribuições, como docente da Universidade Federal, como médica da sua clínica particular, também com a função de densitometrista, também com a função de pesquisadora clínica e agora então reconduzida à presidência da SBD. Com todas essas atividades, que eu acho que eu elenquei todas, né? Como você conduz a sua vida pessoal? Com essa tripla jornada, nos dá a receita do sucesso. O sucesso não é sempre, né? Mas a gente tem que ir buscando ao longo do tempo linkar tudo. Eu acho que um dos problemas da mulher que trabalha e que tem uma família, assim, é o culpômetro, né? Principalmente quando a gente tem criança pequena. Sair de casa e saber que a criança está em casa sempre leva aquela coisa assim, puxa vida, de repente eu deveria estar mais com ela. O sentimento de culpa, né? Então o culpômetro, como eu digo.
Mas depois a gente vê que na realidade os filhos da gente, eles também acabam se espelhando em ti, pelo fato de tu ser tudo isso. Então nem sempre o caminho é de glórias, tem muitas coisas que às vezes não dão tão certo, que a gente faz ao longo do tempo, mas a gente tendo o apoio familiar, que isso é importante. Acho que é uma das coisas assim que eu acho que é importante para a gente conseguir alcançar o objetivo, porque você chega num ponto é porque tu focou naquele objetivo, tu tinha um foco de chegar a determinadas... Eu, por exemplo, eu fiz endócrino porque eu queria fazer endocrinologia, e o caminho foi mais de 10 anos para conseguir chegar ao final da endocrinologia, né? Sim, 6 anos de faculdade, depois mais 3 anos de residência. É uma longa caminhada. Eu fiz o mestrado depois, eu fiz o doutorado, se tu for computar, são 10 anos, tá? Para te conseguir fazer, depois tu manter o teu consultório e toda essa coisa. A mulher médica, muitas acaba tendo filho mais tarde, né, para poder linkar tudo isso. E aí o lado profissional é tão importante como o lado pessoal. Mas tu ter essa base familiar que te ajude e que te valorize é, para mim, o segredo de a gente conseguir adquirir e conseguir chegar onde a gente quer chegar. Realmente, você tem muitas atribuições, né? Mas é realmente um desafio muito grande, um exercício diário manter essa qualidade profissional que você tem. E tem que estar sempre estudando. Eu sempre digo assim, a gente nunca para de buscar e de se aprimorar em todos os conhecimentos. Então isso aí também acaba levando a um estresse, porque a gente quer tentar fazer o melhor e esse melhor ele vai modificando com o tempo, né? Então o melhor de ontem não é o melhor daqui a algum tempo. E a gente só vai saber disso se especializando, estudando e buscando, independente de tu já ter uma bagagem de conhecimento, essa bagagem ela vai ser mantida se tu seguir buscando. No momento que tu achar, não, eu já estou bem, eu acho que eu não preciso, tu já está indo ladeira abaixo. No meu ponto de vista, a gente tem que estar sempre almejando e querendo... Sim, as pessoas que limitam, né? Querendo passar as tuas dificuldades, porque essas dificuldades existem. Não é do acaso, é luta. Com certeza. Eu digo, né? É luta para te conseguir as coisas que consegue. Muito obrigada, doutora Maristela, pelo exemplo que você traz aqui no jornal, um exemplo para todas as mulheres, né, da forma com que você conduz essa rotina tão intensa, né, que podemos afirmar que é uma tripla jornada, né, e que consegue, que obtém sucesso, né, e que é possível. Muito obrigada, é uma força que você está trazendo aí para as nossas telespectadoras, né, é um presente para o Dia Internacional da Mulher. Eu que agradeço por estar aqui no teu programa e poder contribuir com as mulheres, né, e mostrar que não é uma jornada fácil, mas a gente tem que... é possível. É possível, é possível. Então, parabéns pela sua distinguida trajetória, parabéns pelo Dia Internacional da Mulher. Muito obrigada pela disponibilidade, pela significativa participação aqui no jornal. E é claro que o programa continua à sua disposição. E parabéns para todas as mulheres por mais um ano que a gente vem sempre buscando mais e mais. Parabéns para todas as mulheres. E no Bloco Cultura vamos receber a secretária de Educação de Santa Maria, a doutora Lúcia Madruga. Continue conosco.